Amém, irmãos? Fabiano, como é que é o nome dele? Fábio, vem orar aqui pra gente começar. Deixa Deus te usar, irmão. Sei que está cheio aqui. Boa noite, a paz do Senhor. Dá uma bronca neles que eles estão conversando mais. Eu estou visitando hoje esse projeto, né? E eu tenho certeza que eu vou sair daqui mais tratado do que eu pensei em vir aqui trazer alguma palavra para vocês, né? Então, nesse momento eu quero pedir que cada um pare e pense aí no que está afligindo a vida, o que está travando, o que está fazendo com que nós não consigamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Algo que nós fizemos no passado, que ainda nós não conseguimos perdoar. Algo que fizeram conosco, que ainda nos trava de sermos pessoas melhores. Então, Senhor Jesus, eu te peço que nessa noite, Pai, o Senhor use cada um que está aqui, Pai. Trate os corações, Senhor, fale de acordo com o que cada um precisa ouvir, Senhor. Eu sei que a palavra vai ser a mesma, mas o Senhor trata cada um daquilo que precisa, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor possa trazer direção, possa trazer tranquilidade, Pai. E o mais importante, Senhor, traga fome, Senhor. Fome da sua palavra, fome daquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, Senhor, que é vida e é vida abundância. Obrigado a todos por estarem aqui. E eu sou grato por Deus por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém? Vamos louvar nosso Deus, vamos ficar de pé. A gente está no improviso aqui. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Alô, alô. Vem, assim começas para adorar. Vem, Alô, assim alô, começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem,
toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai. Tenta levantar, mas o amor de Deus nos alcançará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, com domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai. Tenta levantar, mas o amor de Deus nos alcançará. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai. Tenta levantar, mas o amor de Deus nos alcançará. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo,
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém, irmãos? Tudo foi criado para o louvor do nosso Deus. Amém. Tá ligando, não dá pra funcionar. Amém, irmãos? Ô Anderson, cadê o Anderson? Depois dá uma olhada no Insta aí se tá saindo o som certinho. Por favor. Hoje nós estamos enfrentando problemas técnicos terríveis. Vocês estão bem, irmãos? É bom estar aqui. Vocês estão felizes, não? Vocês estão meio desanimados. Dá café pra eles aqui, ô Simone. Para ver se eles acordam. Irmãos, eu tenho uma palavra que está no meu coração aqui para deixar para vocês. Vocês estão com capacete? Eu acho que é bom colocar capacete, porque eu já tomei bastante porrada dela aqui. Mas eu não queria começar sem antes o Fábio falar alguma coisa pra gente que está no coração dele, assim. Tá combinado antes? Foi tudo ajustado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Maravilha. Gente, tem tocado muito meu coração é a questão do despertar. Nós vivemos às vezes pode parecer que não, né? Mas às vezes o comodismo hoje acaba tomando conta de certa forma, na verdade, e isso vem me incomodado bastante, porque mesmo com aflição, mesmo o dia sendo bom da forma como a gente acha que é, mas a gente começar a semana, começar o dia pedindo para que Deus nos proteja e esteja conosco durante todos os dias, é muito importante. Tenho falado com alguns aqui em oração nas segundas-feiras à noite muito sobre isso, para que a gente comece o nosso dia
Alguém que já orou comigo aqui já viu que repetidas vezes eu falo isso e volto a falar. Começar o dia com Deus, agradecer por mais um dia que nós estamos aqui, agradecer a oportunidade de termos um espaço aqui, que seja em praça, agradecer as pessoas que estão aqui e a gente poder ter um motivo para comunhar junto. Isso é muito importante. Na verdade pode parecer uma coisa simples, a gente vir aqui só ouvir o Temer falar, só ouvir alguém falar, mas é importante realmente que a gente consiga sentir isso em nosso coração para você começar a movimentar isso dentro de você. O Espírito de Deus, você pedindo, você agradecendo, você entrando em comunhão, lendo a Bíblia, você se fortalecendo, com certeza também Deus te fortalece. Então, meu pedido hoje é que você comece o seu dia amanhã e durma hoje agradecendo a Deus pela oportunidade da sua vida hoje e pelo seu dia e pela sua semana. Se a gente não se encontra amanhã por algum motivo, nós sempre estamos de segunda-feira aqui, mas que seu encontro seja diário com Jesus. Em nome dele nós estamos aqui hoje, permanecemos e continuaremos também com a graça dele durante a nossa semana. Amém. Muito bom. Isso aqui está combinado faz quanto? Uma semana, né? Para você falar isso aqui, então deu tudo certo. Irmãos, o tema da mensagem hoje é agir como Jesus. É fácil? Não? É difícil. O texto inicial nosso aqui, que eu queria que você prestasse atenção, presta atenção. Eu vou gastar meia hora. Mas nessa meia hora eu queria que você nem olhasse para o lado, se possível, nem respira. Porque eu tenho a minha limitação, se não prestar atenção, você não vai entender. Amém? O não respirar é brincadeira, tá, gente? Pode respirar normal. Tá o Fabiano lá com a respiração presa já. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: aquele que diz que permanece nele quem? Irmãos? Em Cristo. Esse deve também andar assim como ele andou. E aí a gente chega numa constatação difícil. Presta atenção aqui. Não se distrai com o café não, senão nós vamos ter que parar o café. Presta atenção nisso. O pão que a gente veio entregar aqui não é aquele. É o pão da vida. Esse é mais importante que aquele. Amém, irmãos? Amém. A gente chega numa constatação difícil. Porque se eu perguntar assim, quem quer ir para o inferno? Alguém tem coragem de levantar a mão? Hein, irmãos? Vocês não estão respondendo por quê? Vocês não estão entendendo? Não, né? Ninguém. Então a gente pode dizer que todos querem salvação, é ou não é verdade? Sim. O problema é que quase ninguém quer o estilo de vida de Jesus. E quando a gente é chamado por esse texto nos chama a atenção que a gente tem que andar como ele andou. Então como que eu posso querer a salvação, mas eu não ando como ele andou? Não parece ser contraditório? Parece que eu quero uma coisa, mas eu faço outra. E a verdade é que salvação não é por obras. Efésios 2:8 diz o quê? De cabeça. Que a salvação é pelo quê? Pela graça. Por quê? Para que ninguém se vanglorie dela. Ninguém se glorie dela. Então a gente não tem uma atitude como Jesus para ser salvo. Mas porque a gente está salvo, a gente anda como Jesus andou. Por quê? Porque virou uma chave na nossa cabeça. Presta atenção nisso. É a gente mudar a forma de pensar. O problema é que muitos dizem que mudaram a forma de pensar, mas não andam como Jesus andou. E se eu perguntar assim, quem quer o poder de Cristo? Só eu? Mais alguém? Quem não levantou a mão é porque não entendeu. O problema é que a gente quer o poder de Cristo, mas não quer o caráter dele. Gente, vocês estão entendendo isso? Ter o caráter dele forjado em nós é necessário para que o poder dele se manifeste através de nós. Eu não tenho como carregar
o poder de Cristo se eu não carrego as características dele? E isso, se a gente entendesse, ia mudar a nossa concepção de mundo. A gente ia começar a entender o mundo de forma diferente. A evidência de quem conhece Jesus não é o que ela fala sobre Jesus, mas é o que ela vive de Jesus. Então vir aqui, pegar o microfone e falar sobre Jesus não é difícil. A gente consegue falar dele. A questão é se a gente consegue viver como ele viveu. E aí vai ter gente que vai dizer assim, é impossível, eu concordo. Mas a gente precisa buscar todos os dias. Porque atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus é muito difícil. E essa conduta tem a ver com o quê? Com os atributos que ele carrega. E aí eu quero falar de alguns deles. Alguns dos atributos de Jesus. Se a gente fosse falar de todos, não dava tempo aqui. Um atributo de Jesus muito forte é a misericórdia. É ou não é? Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Jesus, presta atenção aqui, Jesus, enquanto ele esteve aqui nesse mundo, andando entre as pessoas, ele demonstrava extrema misericórdia. Ele tinha um coração muito misericordioso. E as Escrituras são cheias de exemplo em relação à misericórdia de Jesus. E eu trouxe um caso para a gente falar junto. Quem lembra da mulher adúltera? Conhece essa passagem? Os religiosos chegaram diante do pecado daquela mulher de adultério. Com o que nas mãos, irmãos? Pedras. E Jesus chegou com o quê? Com misericórdia. A misericórdia que foi derramada na vida daquela mulher por conta da graça de Jesus. Enquanto todos os religiosos queriam condenar e apedrejar, Jesus só tinha uma preocupação: restaurar. E eu não estou incentivando você a viver no pecado, é claro que não. Não mesmo. O que eu quero é te incentivar a não condenar as pessoas. Quando um irmão seu cai, irmãos, presta atenção nisso. O que vocês têm de primeiro? A mão ou o dedo? E essa tem que ser a nossa busca. Nós precisamos estender a mão em direção ao pecador e não o dedo. Isso não significa relativizar o pecado, não. O pecado é pecado. E pecado só tem um destino. O que o pecado causa na nossa vida? Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. Então eu não estou incentivando isso. Mas eu estou dizendo que quando o irmão seu cai, assim como você já caiu várias outras vezes, você, ao invés de estender o seu dedo, você tem que estender a sua mão. Assim como Jesus fez. Jesus chegou para ela e falou: vai, e o quê? Não peques mais. Então ele não ignorou o pecado. Mas ele também não destruiu a pessoa por conta do pecado. E isso é importante a gente entender. Porque o nosso papel como cristão, irmãos, não é trazer condenação na vida das pessoas. O nosso papel é trazer esperança. Nós precisamos trazer esperança na vida das pessoas. E infelizmente entre nós, há muito mais gente que só consegue apedrejar do que gente que consegue ajudar para restaurar. É muito mais fácil tacar pedra no pecador do que estender a mão para ajudar. É ou não é verdade? E eu vou te falar que é um exercício. Porque às vezes dá vontade de tacar pedra mesmo. A gente vem aqui, prega, leva o cara para a clínica 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí o cara tá pedindo ajuda, mas ele mesmo não se ajuda. E a gente, humanamente falando, bate um senso de indignação. Mas a verdade é que se a gente for muito sincero conosco mesmo,
a gente vai ter algumas áreas da nossa vida que a gente também já caiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, ao invés de nós refletirmos Jesus com a mão esticada para a restauração, a gente aponta o dedo. Então isso é para fazer com que a gente pense sobre o nosso papel de cristão. Quer mais um exemplo? Se você está prestando atenção aqui, irmão, senão você não vai entender. Mais um exemplo, Lucas 15. Fala do que, Fabiano? Filho pródigo. Passagem famosíssima. Quando aquele filho que pegou toda a sua herança e vazou de casa para curtir a vida. Perdeu tudo, se arrependeu. E falou, eu vou voltar para ser criado do meu pai. Como foi que o pai o recebeu? Isso revela, irmãos, o coração de Deus. Porque quando o pecador se arrepende, o coração de Deus se alegra. A Bíblia diz que quando um pecador genuinamente se arrepende, o céu fica em festa. Então agir como Jesus é correr para restaurar e não para condenar. Credo, gente, vocês estão muito quietos. Isso aqui é motivo de festa para nós. Porque a mesma mão que a gente estende é a mão que a gente tem estendida para nós. É como um espelho. Outro atributo de Jesus, compaixão. Jesus tinha ou não tinha compaixão? Muito. Primeiro, misericórdia. Segundo, compaixão. Mateus 9,36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Isso, irmãos, revela que Jesus não era indiferente às pessoas. Jesus tinha muita compaixão, não era pouca compaixão. Então, o primeiro atributo, misericórdia. Segundo atributo, compaixão. Nesse exemplo de Mateus 14, os discípulos disseram, despede a multidão. E Jesus respondeu o quê? Dai-lhes voz de comer. Então vocês querem despedir a multidão, deixa eu te falar, vai lá servir eles. Foi exatamente isso que Jesus fez. Onde os discípulos viram um problema, irmãos, Jesus viu uma oportunidade de derramar a compaixão dele. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem a mania de olhar as situações e condenar. Ali onde os discípulos viram escassez, ele viu provisão. Eu acho que vocês não estão entendendo, eu vou começar tudo de novo. Agir como Jesus não é terceirizar compaixão. Agir como Jesus é ter compaixão assim como ele teve. Por que é que vocês acham que a gente está aqui? Porque a gente está tentando derramar na vida de vocês aquilo que um dia a gente recebeu. Ninguém está aqui porque é bonzinho. É o senso de um dever recebido, uma ordem recebida. E aí tem um monte de crente que diz, alguém ajuda, alguém visita, alguém discipula, alguém cuida. E Jesus, assim como nesse texto, está dizendo para nós, dai-lhes voz. Para de achar que é o outro que tem que fazer, vai lá e faz você. Terceira característica, vocês estão acompanhando? Primeiro, misericórdia. Segundo, compaixão. Terceira, muito forte, humildade. João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ninguém, irmão, naquele ambiente quis fazer o trabalho sujo, entre aspas.
Então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pega a toalha, se ajoelha e faz o que ninguém queria fazer. Nós não estamos falando de alguém normal. Nós não estamos falando de um ser humano qualquer. Nós estamos falando do próprio Deus, esvaziado da sua glória, que se ajoelhou para lavar os pés. Irmãos, maior exemplo de humildade que isso não existe. Isso mostra muito a forma como Jesus pensa o reino. Porque o reino de Deus, quem se exalta muito, acaba caindo. Anota isso, irmão, vai acontecer muito por aí. Muitos líderes religiosos, denominações grandes, que esqueceram a missão que Jesus deu e estão se colocando em pedestais, vão cair. Pode anotar, Tiago, vai cair. Ao contrário, quem serve, quem se dispõe em misericórdia, compaixão e humildade, o que Deus faz? Exalta. A lógica do reino é diferente. E aí talvez você escute isso e fale assim, então eu vou servir para ser exaltado. Não valeu de nada. Porque Deus sabe do seu coração. Você não pode fazer algo para Deus esperando algo em troca. Mas o benefício, irmãos, é uma consequência. Não tem como. E aí a gente tem exemplos. Atos 9. Ela costurava roupas para viúvas necessitadas. Vocês conhecem essa passagem? Quando morreu, a cidade chorou, Tiago. A cidade toda chorou. E por quê? Porque ela deixou uma vida marcada pelo serviço. E aí a gente entra num aspecto que poucas pessoas pensam, que é sobre o legado. E o legado, ao contrário do que pensa, não é para engrandecer o próprio nome, mas é para imprimir a sua vida, a vida que Deus te deu, na vida do outro. Você que pode mais, faz pelo que pode menos. Você que sabe mais, ensina o que sabe menos. Você que tem voz, fala pelo que não tem voz. O reino de Deus funciona nessa direção. E essa característica, irmãos, essa característica da preocupação em ser humilde, em ser misericordioso, em ter compaixão pelas pessoas, são características daquele que disseram que nasceram de novo. Porque senão, é como sepulcro caiado. Tem uma imagem, mas por dentro, a imagem não condiz. E é o que tem mais por aí. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai descobrir que Jesus chamava essas pessoas como uma categoria de pessoas que eram chamadas como? Os fariseus, que mais? Que mais? Raça de víboras. Isso para mim é muito impactante, irmãos. Imagina o Deus olhar para você e falar assim, aparta-te de mim que não te conheço. E aí a gente vai dizer, mas eu profetizei, eu orei, eu fui na reunião da praça, eu dei comida, ei, aparta-te de mim que não te conheço. Porque não tem a ver com as ações em si, irmãos. Tem a ver com o interior transformado. Mais uma característica de Jesus, você está acompanhando? Se eu perguntar para a senhora, dona Nete, quais são as 3 características que eu falei? Humildade, compaixão, misericórdia. Outra característica, obediência. Talvez uma das piores, uma das mais difíceis. Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Essa passagem é muito famosa. No Getsemane, Jesus suou gotas de sangue.
E ele sentiu uma dor extrema. A dor da cruz, antes da cruz acontecer. Irmãos, ele já sabia o que ele ia passar. E aqui nós temos uma diferença grande, Anderson. Grande. Porque Jesus demonstra a fidelidade dele, a obediência dele, ao cumprir um propósito. Numa situação das mais difíceis, ele já sabia o que ele ia passar. Sim ou sim? E ele não caiu. Ele colocou a sua vontade diante do Pai, o seu desejo, mas deixou claro que a vontade do Pai ia prevalecer sobre todas as coisas. E se a gente olhar na história para trás, no início, no princípio das coisas, aonde foi que Adão caiu? Aonde? No paraíso, irmão. Um se manteve fiel no caminho de morte. E o outro que estava no paraíso sucumbiu. Isso mostra para nós, presta atenção aqui, deixa lá. Isso mostra para nós que a nossa decisão por Jesus não tem a ver com o ambiente que a gente está, irmãos. Tem a ver com o nosso próprio coração. Porque tem muita gente no conforto das suas mansões que está caindo do mesmo jeito. Pessoas que têm muito dinheiro, mas não tiveram encontro ainda com Jesus. Então não tem a ver com o ambiente, tem a ver com uma decisão, tem a ver com a revelação daquilo que Deus nos deixou por escrito. E essa obediência verdadeira, quando ela aparece na nossa vida, irmãos, ela custa muito caro. Muito caro. E uma coisa assim que me deixa sempre impactado na Bíblia é a história de Abraão. Eu falo muito sobre ele porque eu acho que ele é um padrão de fé. Muito assim, profunda. Ele ficou esperando tantos e tantos anos pelo seu filho. Uma promessa que o próprio Deus fez a ele. E Deus, como não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que ele fez? Cumpriu. E ele deu Isaac para Abraão depois de um monte de espera. Mas em algum momento ele mandou Abraão pegar o filho e sacrificar. E sabe o que Abraão fez? Mandou o filho carregar a lenha. Irmãos, olha aí o nível disso. Eu acho que se juntar todo mundo aqui não chega em 0,5% da fé de Abraão. E a Bíblia conta que ele já estava com um cutelo na mão, um machado na mão, quando o anjo apareceu e impediu que ele sacrificasse. Ele ia sacrificar. Porque ele tinha uma convicção, irmãos, que Deus ressuscitaria com toda certeza. Mas é um nível de fé que não dá para pensar. Outra característica de Jesus. Vamos recapitular comigo. Misericórdia, compaixão, humildade, obediência, amor. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, a cruz. A cruz é o maior atributo de Jesus. Jesus não apenas falou sobre amor. Ele foi para a cruz por amor. O plano de redenção de Deus demonstra para nós que desde o princípio das coisas, Deus já tinha um plano para que ele não perdesse todos os seus filhos. E aí a pergunta que nós temos é: nós estamos dando o devido valor a isso? Será, irmãos? Porque Jesus foi para a cruz, cravos nas mãos, coroa de espinhos, vergonha pública. Ele não só foi morto, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi xingado. E ainda assim ele disse: Pai, perdoa-lhes.
Irmãos, é um nível de amor que não dá para caber na lógica humana. Ninguém consegue conceber esse nível de amor. Vocês estão entendendo isso? Eu não queria que vocês dispersassem a atenção de vocês. Presta atenção aqui. Eu já estou me encaminhando para o final. O nosso comportamento de amor, irmãos, tem a ver com Jesus forjado, o caráter de Jesus forjado em nós. Nós não conseguimos amar da maneira como Jesus amou, se ele de fato não for uma verdade na nossa vida. A gente no menor dos problemas, na menor das discussões, no menor dos conflitos, a gente insulta, a gente briga, a gente vira a cara, a gente fala mal pelas costas. É ou não é verdade? Se não for Jesus na nossa vida, a gente não consegue fazer boas escolhas. E nós temos um exemplo em Lucas 10 do bom samaritano. Um homem caído. Vários e vários religiosos passam por aquele homem. Somente um samaritano para ajudar. E ele não só parou para ajudar, irmãos, mas ele tocou feridas. Coisa que ninguém faria com toda certeza. Ele colocou aquele homem no animal, levou até a hospedaria e pagou todas as despesas. Será que nós temos esse nível de amor? Porque eu vou te contar, ô Simone, presta atenção. O amor verdadeiro custa tempo. O amor verdadeiro custa recurso financeiro. E custa energia. Irmãos, para essa reunião acontecer aqui, muita gente é mobilizada, vocês não fazem ideia. Para essa logística acontecer, chegar café quente, pão, bolo, tem todo um envolvimento de muita gente. É um que vai buscar, é outro que vai levar, é outro que deixa a logística dos equipamentos aqui, de microfone e som, em 4 locais de culto ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui, tem mais 3 cultos acontecendo no mesmo grupo. É muita gente envolvida para isso aqui acontecer. E sabe como é que a gente banca isso aqui? Com dinheiro que a gente tira do nosso próprio bolso. Cada um dá o quanto pode. E a gente se junta para fazer isso acontecer. Isso é sinal de amor. Então eu não sei se você está disposto, de fato, a caminhar com Jesus. Agir como Jesus é ver no próximo, irmãos, a oportunidade de servir um Deus invisível. Existe um Deus invisível. E nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, que é invisível, se a gente não ama o próximo, que é visível. Vocês estão entendendo isso? Por que vocês estão quietos? A maneira de amar a Deus é refletir os atributos de Jesus na vida do próximo. Mateus 25:40 diz assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É o verso da última camiseta que a gente fez. Não tem como ser diferente. Então talvez vocês que estão aqui não estejam numa situação das melhores. Mas pode acreditar, se você olhar para o lado, você vai achar gente em condição muito pior. E a gente precisa estar disponível para ajudar com o pouco que a gente tem. Presta atenção nisso. No culto do último sábado que nós fizemos no hotel, a gente recebeu a oferta de R$2, irmãos. E ela talvez seja uma das ofertas mais significativas do ponto de vista espiritual. Porque alguém deu o pouco que tinha. Parte do pouco que tinha.
E a gente tem exemplos, como Eliseu e Sunamita. Uma mulher que abriu a sua casa ao profeta. E ela, ao servir aquele profeta, estava servindo o próprio Deus. Então, quando a gente age e reage conforme Jesus nos manda na sua palavra, aí sim nós estamos manifestando amor a Ele. Caso contrário, é só da boca para fora. Então, muitas vezes a gente pensa, ao ajudar o próximo, é só uma refeição, é só uma visita, é só um abraço, é só um conselho. Não, irmãos. Às vezes é tudo que aquela pessoa está esperando de alguém e não recebe de quase ninguém. Porque raramente as pessoas se importam. É ou não é verdade, irmãos? Quando que você se incomodou de ir aonde precisava ir para manifestar o amor de Jesus? Então a gente precisa entender que no reino de Deus, nada que é feito em amor é pequeno diante dele. Ele valoriza cada pequeno gesto. Mas aí eu sou cheio de serviço. Relembra os atributos: misericórdia, compaixão, amor, humildade, obediência. 5 atributos. E se a gente pegar tudo isso, ô Fabiano, e ficar só no serviço, mas não perdoar quem nos ofendeu, resolve? Não. Por quê? Porque agir como Jesus é perdoar também. Ou ele não nos perdoou? Hein, irmãos? Jesus nos perdoou ou não? E por que é que a gente acha que a gente não precisa perdoar o coleguinha? Se Jesus nos perdoou, quem sou eu para não perdoar o irmão? E ele não só perdoou, ele se entregou por mim. Exemplo, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E no final, o que foi que Jesus fez? João 21. Jesus não condenou Pedro. Jesus restaurou Pedro. Por quê? Porque Pedro se arrependeu. Então nós não podemos esquecer que o arrependimento é necessário para a restauração. Então, se eu não me arrependo, eu não consigo ter a minha vida restaurada. E para isso eu dependo do quê? Do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção nisso. Nós, sem Jesus, não servimos para absolutamente nada. Nós, sem Jesus, estaríamos provavelmente numa condição muito pior do que a de algum de vocês. Com certeza a gente teria se perdido no mundo. Em qualquer tipo de vício, em qualquer tipo de loucura, qualquer tipo de amor. Jesus, o próprio Jesus, presta atenção, o próprio Jesus só andou no poder do Espírito. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Presta atenção nisso. Quando Jesus andava por aí, irmãos, fazendo os milagres, todo tipo de milagre, ele não fazia como Deus, ele fazia como homem. O Deus esvaziado da sua glória, ele operava os milagres dessa forma. Mas o que é que ele tinha caminhando com ele? E o que caminha conosco? Então, o que impede da gente fazer obras como Jesus fez? Hein, irmãos? Carregar esses atributos que eu disse. Enquanto nós não carregarmos esses atributos todos, Jesus não consegue operar através de nós.
Então, se você quer ter a fórmula de uma vida extraordinária com Jesus, você precisa buscar esses atributos. Assim como existia na igreja primitiva. O que aconteceu depois de Pentecostes? Repartiam o pão, cuidavam um dos outros, havia generosidade. E qual era a consequência? Milagres. Por isso que nós vamos em muitas igrejas hoje, a gente não vê milagre mais. Por quê? Porque existe um prédio, existe música, existe fumaça, existe palavra. Mas os atributos de Jesus não acompanham as pessoas que ali estão. E aí o Espírito Santo não se move. O Espírito Santo só se move aonde essas características se fazem presentes. Sexta-feira passada tivemos uma experiência muito marcante, né, Anderson? O Espírito Santo invadiu aquele lugar, irmãos, de forma poderosa. E quando a gente vai olhar a sequência dos fatos, a gente encontra todos esses atributos naquele local. Nas pessoas que estavam ali pelo motivo correto, com o coração no lugar certo. Com humildade, com amor, com compaixão, com misericórdia. O que mais, dona Nete? Obedecendo à voz de Deus para estar ali. E ali a gente viu o Espírito Santo se manifestar. Então o Espírito Santo de Deus, não produz em nós só os dons que Deus quer derramar na nossa vida. O Espírito Santo forja em nós o caráter de Jesus. E a partir do momento que a gente aceita isso com convicção e verdade, aí sim ele derrama poder. Que foi o que a gente viu manifesto. Então, se eu quero o poder de Jesus, como eu disse no princípio desse culto aqui, eu preciso buscar esses atributos de Jesus na minha vida. Entenderam isso, irmãos? O poder de Deus não é um passe de mágica. O poder de Deus é uma busca contínua por caminhar como Jesus caminhou. E aí o poder dele se manifesta. Para a honra nossa? Não, para a glória dele. É para a gente andar no meio do povo e o pessoal nos apontar e falar assim, aquele é cristão de verdade. São aquelas pessoas que chegam nos ambientes e os ambientes mudam. Você conhece gente assim? Eu conheço. Tem gente que eu fico perto, eu fico o tempo inteiro arrepiado. Não consigo, eu fico sentindo a presença de Deus. Tanto que ela carrega de Jesus. E isso não dá para fingir, irmãos. Isso não dá para fraudar. Ou a pessoa tem ou não tem. Amém, irmãos? Você quer carregar isso com você? Você tem esse desejo de carregar a presença do Espírito Santo? Você acha que você precisa desses atributos na sua vida? Vamos falar de novo? Fala alto, dona Nete. Perdão. É isso. Amém, irmãos? Se você quiser receber isso na sua vida, ter esse caminho diante de Deus de busca, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar com vocês. Os irmãos do grupo que puder vir aqui para orar com o pessoal, pode vir aqui à frente que a gente vai orar. Tiago, se quiser ir. Aleluia. 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 Vem, Simone. Deixa o café aí um pouco. Vem aqui orar com o pessoal. Fabiano. Contigo, Fábio. Chegou aqui com a espada na mão. É pra batalha, irmão. Aleluia. Jesus seja louvado. Abraçando, quem é esse que vem
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sedimente, Pai, essas palavras que foram ditas aqui nessa noite, no coração dessas pessoas. Eu quero declarar, Senhor, pelo seu sangue precioso, que todo ser maligno, todo espírito das trevas que estão sobre essas vidas, eu quero declarar, Senhor, que eles não têm permissão, Jesus, para permanecer agindo, Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com libertação, Senhor, do cativo, Senhor, dos cativos, desse cativeiro das drogas, dos vícios. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor realmente transforme, Jesus, de dentro para fora. Que essas pessoas consigam, Jesus, encontrar, Pai, um caminho, Pai, de restauração, de renovo, para que tenham de fato uma experiência contigo, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, que esses atributos todos que foram falados aqui essa noite se façam verdade na vida dessas pessoas. Que elas consigam, Jesus, em nome de Jesus, que elas consigam de fato ter um novo caminho diante de Ti, Pai. E reflitam, Senhor, os seus atributos por onde quer que elas vão, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós